Muito boa noite a todos, dando continuidade ao nosso sistema de divulgação das nossas palestras da Casa Espírita Amor e Luz. Nessa oportunidade nós estaremos dando sequência a esse projeto. Então, convidaria os irmãos para fazermos a nossa prece inicial, elevando a Deus, nosso Pai, o Criador da Terra, o Criador do Universo, elevando a Ele os nossos pensamentos, pedindo a Ele que abençoe os nossos passos e que nos ajude a compreender os seus desígnios, ajude a entender as motivações que levam muitas vezes o planeta Terra, a nossa abençoada morada, a experimentar situações aflitivas e angustiantes, mas de posse do conhecimento da ciência espírita, Senhor, todos nós podemos absorver a sua teoria de objetividade, de providência plena em torno de tudo aquilo que se nos acontece. Abençoe, Jesus, os passos da humanidade, que nesse momento grave em que todos nos encontramos, possamos desfrutar das suas bênçãos, convidados constantemente a novas reflexões a respeito da vida, uma vez que o mundo enfrenta uma dificuldade, visando melhorias na sua estrutura física, emocional e espiritual. Abençoa, Jesus, todos os habitantes do planeta Terra, cidadãos do universo, neste momento de transição em que a Terra se encontra, que todos possamos valorizar a sagrada oportunidade da vida e crescer com as dificuldades que estão batendo às nossas portas. Muito obrigado, Jesus. Fortaleça-nos hoje e sempre. Ainda outro dia, fomos convidados a trazer o tema flagelos destruidores, onde conceituamos, naquela oportunidade, que tudo aquilo que pode parecer um desastre, na verdade, visa um objetivo maior. Não podemos pensar que um tsunami que atingiu o Japão ou a ilha de Java há tempos atrás, não podemos imaginar que uma pandemia como a que assola o mundo todo hoje seja um ato fortuito da natureza, mas algo delineado, permitido, dirigido pela potência superior que regula a vida no planeta Terra, objetivando melhorias na nossa estrutura física, emocional e espiritual. Estudamos naquela oportunidade, e hoje o assunto tem mais ou menos o mesmo diapasão. Estudamos naquela oportunidade a questão número 737 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o objetivo dos flagelos destruidores? Por que Deus permite que a Terra seja assolada por flagelos destruidores? E a resposta é muito clara: para fazê-la avançar mais depressa. Então, veja bem, isso não tem nenhum objetivo que não seja o progresso espiritual dos seres matriculados à escola chamada Terra. Nada está fora do controle divino. Não, isso não representa um momento de cochilo da espiritualidade superior, do comando do planeta Terra. São ações permitidas, são ações delineadas com objetivos bem marcados. No Livro dos Espíritos, eles afirmam que muitas vezes, em poucos anos, através desses flagelos aparentemente destruidores, e a lei de destruição é uma das leis naturais, que esses processos às vezes alavancam em poucos anos o que se gastariam várias décadas para ser conseguido. Então, vejamos bem, tenhamos em mente a ciência espírita, entendendo que a vida na Terra é um período passageiro, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que o espírito não morre após o falecimento da sua estrutura física, que nós passamos aqui e retornamos à vida espiritual, onde seremos convidados a fazer um balanço
da nossa existência, entre tudo aquilo que foi planejado, entre tudo aquilo que nos comprometemos a fazer e aquilo que efetivamente nós fizemos. Então, para se trabalhar nessa temática, é preciso que nós tenhamos em mente a ciência espírita, é preciso que ela esteja a nosso favor para bem compreendermos como se dão os processos. Então, a morte no plano físico, embora nos cause profunda dor quando perdemos entes queridos, embora nos cause profundas apreensões quando se avizinha a nós próprios, seja através da enfermidade ou através de um acidente, isso nos causa extremo pavor, mas também isso está nas leis da natureza, isso está na lei natural, na lei de conservação, onde um desejo secreto de permanecer no corpo nos faz dar, teoricamente, um pouco mais de valor à vida. É como que nós estivéssemos matriculados numa escola com muitas disciplinas, com muito rigor no processo educativo, e para não pularmos um muro, para não evadirmos da escola, medidas restritivas nos seriam oferecidas. A medida restritiva que nos é oferecida é a lei de conservação, é um secreto apego à vida material. Bom, isso é o que acontece quando nós nos vemos às voltas com um determinado perigo, nós usamos de todos os recursos visando a nossa manutenção. Isso é por Deus, para que nós permaneçamos na escola reeducativa do planeta Terra. Mas, ao cabo disso, nós precisamos estar conscientes que essa vida vai se encerrar em um determinado momento e nós estaremos voltando ao mundo espiritual nas condições naturais, dentro dos planejamentos superiores, salvo em casos em que nós apressamos o nosso retorno, através das vias do suicídio direto, quando nós exterminamos o nosso corpo de maneira repentina, ou do suicídio indireto, quando nós dilapidamos o patrimônio físico através de atitudes, através de excessos, através de desvios, que também nos fazem voltar ao mundo espiritual antes do momento, uma vez que a nossa máquina quebrou, a nossa máquina implodiu antes do tempo certo, às vezes por uso do nosso livre-arbítrio, na incúria dos desmandos, dos desativos. Mas fora isso, nós vamos retornar ao mundo espiritual na época certa, no período previsto. Então, os flagelos destruidores, as situações constrangedoras que envolvem o planeta Terra, visam o crescimento ou a aceleração do processo evolutivo. Assim como o indivíduo matriculado no planeta tem a sua evolução, o planeta, enquanto humanidade, também apresenta a sua evolução. É possível notar que após épocas demarcadas, nota-se avanços na humanidade, no tocante a diversas conquistas no terreno científico, no terreno moral, no terreno educativo, no terreno educacional. Então é possível que se avalie que a humanidade de hoje, ela avançou como ser coletivo em relação à humanidade de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Então isso é inegável. Então esses processos que estão inseridos na lei de destruição têm este objetivo. O que a doutrina espírita nos oferece de forma muito incisiva e muito clara é a certeza absoluta de que Deus está no comando, de que nada está acontecendo aleatoriamente, de que não são fatos fortuitos que ocorrem por mero capricho da natureza, mas situações bem delineadas, situações bem administradas, situações que partem da governadoria do planeta no objetivo maior de fazer a humanidade desenvolver. Sempre entendendo que Deus está no comando
e que a vida na Terra representa um estágio passageiro na conquista de valores da alma. É como se a vida na Terra fosse realmente um laboratório de aula prática, onde nós trazemos do mundo espiritual algumas proposituras, alguns comprometimentos, e aqui nós cumpriremos ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, para que a humanidade tenha o seu processo mais acelerado ou mais objetivado, Deus permite que muitas vezes a gente seja sacudido por algumas situações que aparentemente, a princípio, grandemente dolorosas, grandemente sofridas, mas que causam grandes surtos de progresso. Nós vamos ver que no século XIV a humanidade foi assolada por um grande problema, que foi a peste negra, uma doença também ficou conhecida como peste bubônica e outros nomes mais, de acordo com a manifestação. Essa doença, essa peste, dizimou naquele período da humanidade, e olha que lá não tinha muitos habitantes, dizimou entre 25 e 50 milhões de pessoas. Foi um desastre a destruição. Só que o que ela fez? Ela promoveu o retorno ao mundo espiritual dessas criaturas. Claro que isso trouxe uma dor imensa ao planeta, que diversos indivíduos retornaram ao mundo espiritual e outros aqui permaneceram. Houve um ganho espiritual em todos os níveis. Para os que aqui ficaram, repensando, convivendo com a dor, estimulados a bem sentir, acabaram tendo progresso, conquistando valores da alma. E aqueles que retornaram ao mundo espiritual também puderam avaliar as condições do retorno, porque voltaram naquelas condições, objetivando o crescimento. Então, nota-se a nível planetário que após a peste negra houve o renascimento de um período em que a humanidade havia permanecido adormecida. Disse que a Idade Média foi uma noite de 1000 anos, onde o homem praticamente quase não evoluiu. Então houve por bem ser sacudido de uma forma violenta para que surgisse daí o renascimento artístico, o renascimento filosófico, permitindo que a humanidade pudesse ter algum benefício com isso. Existem manchas observadas, chamadas manchas solares, que são explosões atômicas que ocorrem no astro-rei, no Sol, e essas explosões elas causam profundas modificações em todo o sistema solar. Mas para nós especificamente elas causam tempestades, furacões, tufões, enchentes, secas, e que todo esse processo é muito bem administrado, ele é definido, ele é direcionado pelos engenheiros siderais que coordenam o planeta Terra e coordenam todo o sistema solar. Então não é um ato fortuito, pode ser uma ocorrência fortuita, mas que a partir daí bem direcionada estará em favor da humanidade. Então a doutrina espírita nos faz entender que nós não estamos sob a face do planeta Terra ao sabor das ondas, ao sabor da casualidade. Não, existe uma causa, existe um objetivo, existe envolvendo as nossas vidas algo que visa o nosso crescimento, sempre, e o objetivo será esse. Vamos observar, por exemplo, no final do século XX, quando apareceu a síndrome da imunodeficiência adquirida, a chamada AIDS. A AIDS como uma doença onde o organismo destrói tem o seu sistema de defesa destruído, e nós vimos como isso é grave quando o organismo não pode contar com o seu próprio sistema imune, e a AIDS o vírus da AIDS faz exatamente isso.
Então, no livro que nós inspiramos esse estudo, chamado Constelação Divina, do Richard Simonetti, ele avalia que o vírus da AIDS foi forjado, foi construído em meio a mentes bastante desequilibradas, especialmente no terreno do sexo, vivenciando desvios, descompromissos, que depois foram coadjuvados, foram aumentados pelo uso de drogas, de seringas injetáveis, de drogas injetáveis, onde esse vírus ia sendo veiculado entre um grupo grande de pessoas. Olha, não é Deus quem criou o vírus da AIDS. Quem criou o vírus da AIDS fomos nós, através das nossas mentes, através do desalinho mental, através de todas as circunstâncias que permitiram que essa criatura houvesse uma mutação e a partir daí ela tivesse uma explosão, uma forma de atitude, que fosse capaz de envolver a tantas criaturas. Olha, querendo ou não, essa situação sofrida, essa situação desastrosa, ela acabou trazendo benefícios indiretos para a humanidade, uma vez que muitos indivíduos tiveram que se conter, tiveram que repensar as suas atitudes para que não fossem contaminados pela doença e não viessem a perder a vida do ponto de vista físico. É castigo de Deus? Não, não é castigo não, é uma consequência natural do uso do livre-arbítrio, onde nós criamos os mecanismos para que aparecesse determinado agente, nós criamos o substrato e o agente, e fizemos a nossa semeadura, e o agente apareceu. Não é Deus que quis, foram os homens que, através do seu desmando, através da sua incontinência mental e física, propiciaram o aparecimento desse vírus. Só que ele, uma vez criado, ele foi direcionado para trazer alguns objetivos dentro do processo da construção espiritual do ser. Surtos de progresso são bem visíveis para a humanidade após esses processos, e a gente precisa estar atento que nada, absolutamente nada que nos acontece está fora da providência divina. Tudo está delineado dentro de um projeto. Muito oportuno que nesse momento a gente fale da pandemia do Covid-19. Hoje nós estamos vivendo um flagelo destruidor. Talvez quando essa mensagem, quando esse assunto foi tratado lá atrás, para ser trazido nessa época, talvez o nosso coordenador tenha sido intuído, direcionado o seu pensamento para trazer esse tipo de assunto para o momento, porque a Terra, neste momento, vive um flagelo destruidor. A Terra, nesse momento, vive a pandemia do Covid-19, a maior pandemia da história. Não em termos de óbitos, a letalidade não é tão alta como foi na gripe espanhola, que matou em torno de 50 milhões no século XX, 1918, 19, 20, a letalidade não é tão alta, mas ela se espalha pelo mundo todo, talvez hoje também devido ao sistema de comunicação, à aviação que permite a integração dos povos, mas é a maior pandemia da história, que está mexendo com as nossas estruturas psíquicas e emocionais, que está permitindo ou nos obrigando a tomar atitudes que nós não imaginávamos que fosse tomar em condições normais. Está nos permitindo revisar os nossos conceitos de vida, os nossos conceitos de tempo, os nossos conceitos de prioridade, e é sabido que após esse surto epidêmico que está surgindo na humanidade, é bem provável que a humanidade ressurja melhorada, refeita do susto, mas agora com conceitos novos, com valores novos a respeito da vida, a respeito da fraternidade, a respeito da administração do tempo, a respeito de prioridades
em relação à existência. Então é possível, e hoje, então, exatamente neste momento, todos nós estamos sendo convidados a vivenciar um flagelo destruidor. Bem entendido, pode ter sido criado pelo homem, mas agora está sendo administrado por Deus para conferir à humanidade resultados de crescimento espiritual, de valorização da vida, de reavaliação de posições, de posturas frente à nossa existência. Então hoje nós estamos tendo a possibilidade de exercitar uma aula prática em relação a tudo isso que nós temos estudado, em relação a tudo que a ciência espírita nos tem dito. E outro dia ainda pude falar sobre isso, mas não é desperdício repetir, que em relação à pandemia existem 3 situações. Alguns estão marcados para o retorno à vida espiritual, são aqueles que, apesar da doença ter baixa letalidade, estão sendo convocados ao retorno. É claro que existe realmente um grupo acima de 60 anos, com doenças, com comorbidades, que são os mais atingidos, mas existem situações em que crianças, jovens, profissionais de saúde estão sendo atingidos. Os profissionais de saúde estão pagando o preço por se dedicarem à causa da humanidade? Absolutamente não. É que estava no programa divino que eles retornassem ao mundo espiritual nessas circunstâncias. Estão cumprindo o seu papel de forma heróica, de forma digna, mas estão encerrando a sua atividade, fisicamente falando, de forma programada pela espiritualidade maior. Uma vez que o espírito não morre, o espírito continua a sua jornada. E a verdadeira vida é a vida espiritual. Estaremos retornando ao mundo espiritual, nos preparando para futuros cometimentos, através da magnânima e sábia, justa e misericordiosa lei da reencarnação. Outros não passarão pela epidemia, ou passarão de forma branda, ou se recuperarão dos casos graves, porque também o seu projeto de vida não estava na programação do retorno nessas condições. E existe um terceiro grupo, que muito bem nós pudemos avaliar outro dia com o Dr. Alberto Almeida, que pode ou não desencarnar, vítima da pandemia. Que grupo é esse? É aquele grupo que se expõe de forma desnecessária. É aquele grupo que não ouve, que não aceita as recomendações higiênicas, que não aceita as recomendações da ciência. Esse grupo pode estar precipitando o seu retorno antes do tempo, numa forma que nós chamamos de suicídio indireto. Então existem essas 3 circunstâncias. Onde que nós podemos agir? Onde nós podemos atuar? Na prevenção, observando aquilo que a ciência nos sugere. E no mais, o que podemos fazer? Se nós estivermos no grupo que está delineado para retornar ao mundo espiritual, isso será feito. E nós teremos que segurar nos nossos conceitos, em tudo que a ciência espírita nos oferece. Se nós estivermos no grupo que não vai retornar ao mundo espiritual nessas circunstâncias, que nós possamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades de reflexão, de mudança pessoal para melhor, que a pandemia nos oferece. Então, é muito bom para nós, é muito tranquilo para nós termos as muletas da doutrina espírita, porque nos permitem trafegar com uma certa tranquilidade ou com menos apreensão, com menos dor, com menos angústia, nesse mar revolto da Terra nesse momento, onde a pandemia parece ditar as regras da vida no planeta Terra. Jesus está conosco, tenhamos a convicção de que estamos no lugar certo, no momento certo, e seremos colhidos pelo retorno à vida física no momento certo, se nós não anteciparmos o processo. Deus, que Jesus nos abençoe a todos, fortaleça a nossa fé, nos
nos dê a certeza de que tudo está como deveria estar, sob a proteção divina. Como diz Paulo de Tarso, não poderia fazer uma palestra sem lembrar dele, ele dizia: em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus vivemos. Estamos sob os cuidados, nada está fora da providência divina. Que Jesus nos abençoe, uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Hoje, como membros da Casa Espírita Amor e Luz de Bambuí, nós estamos fazendo o estudo proposto para a noite de hoje, que é Remorsos. O estudo é do livro de Martins Peralva e o livro é intitulado Pensamento de Emmanuel. Nós falando do remorso, nós vamos ver aqui sobre a questão 999A, o que foi perguntado para a gente ver o estudo em cima dessa questão que traz para nós. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apeguem e ele ache graça diante de Deus? A resposta: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória na criação. Emmanuel. É trazido para nós que nós, através do trabalho, recebemos inúmeras bênçãos. O trabalho é uma bênção para todas as criaturas. Por que o trabalho é uma bênção para todas as criaturas? Que somente no trabalho no bem que nós vamos realmente exercitar a plenitude das nossas ações. Quando nós sofremos por um remorso ou arrependimento, nós devemos procurar trabalhar no bem, porque foi nos ensinado que a bênção do trabalho, todas as criaturas vão colher essas bênçãos do trabalho. A doutrina espírita, ela nos mostra através da causa e efeito, da lei de causa e efeito, que nós temos responsabilidades, e a responsabilidade, ela é individual, cada um é responsável por aquilo que pratica. Quando nós somos acometidos por remorso, é porque nós fizemos ações indevidas, aí que vem para nós culpa, arrependimento, e isso faz com que a gente viva agoniado. E para que isso melhore em nossa vida, nós precisamos trabalhar no bem, assumir a responsabilidade e não ficar lamuriando o que realmente aconteceu, porque realmente a responsabilidade é individual, ela é intransferível em qualquer circunstância da nossa vida. Não adianta ficarmos arrumando bodes expiatórios para resolver os nossos problemas. As justificativas nós sempre arrumamos, porque elas aliviam um pouco o nosso sofrimento. A gente fica querendo que elas aliviem o nosso sofrimento. Porém, a gente sabe muito bem que nós cometemos os erros e que cada um de nós, somos responsáveis por aquilo que fazemos. O Espiritismo traz para nós, ele abrevia o processo de arrependimento para nós através da nossa redenção e dos esclarecimentos que mostram para o homem, para que a gente possa a cada dia mais aperfeiçoar, melhorar. Ele nos mostra novas oportunidades. Exclui privilégios, a doutrina espírita exclui privilégios ou favores diretos ou indiretos.
porque vai ser verdadeiramente passado para nós que nós é que temos que nos esforçar, e esforçar muito, para que possamos enquadrar nossas vidas nos padrões do cristianismo, que é isso que a doutrina espírita nos oferece, nos mostra a todo momento. Tanto quanto possível, nós temos que nos esforçar o máximo possível para que possamos enquadrar nesses esforços nos padrões do cristianismo. E também Martins Peralva traz para nós fala para nós que em sã consciência nenhum espírita esclarecido julgar-se-á de experiências, isento de experiências reabilitadoras. Que nós sabemos que as experiências reabilitadoras, elas são para o nosso bem, são experiências que a gente vivencia e que são boas para nós. Se a gente arrepende do mal praticado e por tal motivo justificado está perante as leis divinas, nós realmente, efetivamente, temos que entender que nós não somos diferentes, que nós não somos isentos de passar por essas experiências reabilitadoras. Nós precisamos passar por elas, todos nós, sem exceção. As leis da vida são efetivamente magnânimas, misericordiosas e compassivas. Entretanto, exatamente por serem justas e harmoniosas, por representarem o pensamento divino, atuam retificadoramente sobre quanto as infringam, destruindo dessa maneira a errônea tese de que bastará ao homem arrepender-se para que se redima dos males cometidos. Bastará ao homem arrepender-se para que se redima dos males acometidos? Como nos foi feita esta pergunta? A doutrina espírita esclarece que não basta o arrependimento. Se faz necessário acompanhar ao arrependimento, nesta ou em outras existências, a inevitável reparação. Nós temos que reparar, nós temos que modificar a nossa conduta, nossas ações, nosso modo de ver a vida. A bondade do nosso Pai Criador, a bondade divina, ela nos dá oportunidades para repararmos, como foi muito bem explicado para nós, que é através da bênção do trabalho. E, de repente, não é só do trabalho físico, é do esforço, do trabalho nosso, do esforço para que a gente modifique as nossas ações. A gente vai empreender dentro de nós um trabalho, um esforço para modificar. E nos mostra, através da lei do retorno, que colhe sempre, que o homem colhe aquilo que semeia. E que se nós semeamos, nós vamos colher. Querendo ou não, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Aqui foi falado para nós que as leis divinas, elas são magnânimas, elas são justas, elas são misericordiosas e são compassivas para conosco. Mas elas atuam sobre todos, indistintamente, são leis. Então não basta o arrependimento, tem que haver a reparação, como muito bem está falado para nós, que nós vamos colher aquilo que a gente semear, colher aquilo que a gente planta. O Espiritismo também nos ensina que quando nós sentirmos remorsos, conflito consciencial, nós temos uma tendência a ficar desanimados, a lamentar, a ter revolta, como se isso fosse resolver o nosso problema, se fosse resolver as nossas dívidas com a nossa consciência. Os nossos conflitos, resolver os nossos conflitos como se a gente fosse resolver de uma forma mais amena.
mas acontece que nada isenta-nos da responsabilidade. Então não adianta nós cairmos em remorso, em desânimo, em lamentação e não mudar a nossa conduta. Deus nos dá a oportunidade de modificar a nossa conduta. E o Espiritismo, né, a luz do Espiritismo, porque é a luz que nos orienta, que clareia o nosso raciocínio, nos mostra que o remorso, ele tem sim uma função restauradora na nossa vida. Porque também, se não doer na nossa consciência, não nos contrariar, nós não vamos modificar e nós precisamos modificar. Converter-se com vistas ao reerguimento. Isso nós precisamos ter um propósito de regeneração, converter para que possamos reerguer, para que possamos regenerar. André Luiz nos fala que o nosso erro de hoje não foi o primeiro e não será o último, mas isso não quer dizer que é um incentivo à repetição, não. Isso é pra gente, é um reconhecimento que nós não somos ainda perfeitos. É um reconhecimento caridoso às fraquezas humanas, às nossas fraquezas. Quando Paulo de Tarso disse, o bem que eu quero, este eu não faço, o mal que não quero, este eu faço, miserável homem que sou, isso é para nos mostrar que mesmo a gente querendo fazer o bem, muitas vezes nós fazemos o mal, nós agimos inadequadamente. Isso mostra que nós caímos, que nós tropeçamos, mas o Espiritismo nos traz essa luz clareadora para nós persistirmos no propósito da renovação espiritual. Isso é para a gente renovar nas nossas forças e a nossa vontade de vencer. Os elementos de reerguimento e progresso, durante o sofrimento que a gente passa, a gente tem que ter calma, tem que ter coragem, fé, oração, amor e muito trabalho. E isso a gente não aprende somente nos livros. Então, quanto maior as experiências que a gente tem na vida, são maiores as lições que a gente colhe. O maior aproveitamento também vai depender de nós, dos nossos esforços em aproveitar os ensinamentos que nós tivemos. Um livro, olha aqui, vou mostrar, repetir de novo aqui, bem mais amplo, conforme está escrito aqui. O livro é sempre o grande e maravilhoso amigo da humanidade. Convenha-se, no entanto, que ele apenas informa, o livro apenas informa. Então nós podemos estudar os livros espíritas e temos que ter consciência que ele nos informa, é a luz que clareia para nós. A leitura é notícia, é uma notícia que traz para nós. Agora, a experiência pessoal, essa realmente corrige educando, sendo uma vivência e não simples informação. Prepara-nos para cometimentos maiores no sentido da obtenção de valores definitivos para o espírito eterno. Então, a experiência pessoal é que realmente vai nos fazer conquistar valores definitivos para o nosso espírito eterno. Cita aqui um exemplo muito claro e interessante, que uma comparação do que é o ensinamento, o que os livros ensinam e a vivência. Que no livro cita, ele pode dar excelentes aulas sobre a maternidade, sobre a gravidez, um acompanhamento que vai extasiar os próprios alunos de medicina,
que vai encantar os alunos com sua fala, com seu ensinamento. Porém, esse professor, ele tem o conhecimento, mas somente pode falar da experiência da maternidade, da gravidez, do parto, do filho que nasce, somente pode falar dessa experiência a mãe que passou por essa experiência, que passou pelo trabalho doloroso do parto, da insegurança, da ansiedade, da gravidez e também da alegria de desfrutar, de ter dado à luz um filho ao mundo. Somente quem passou por essa experiência pode falar da experiência. O amor de Deus nos mostra isso, que a experiência, todos nós podemos passar por ela no campo que nos vai fazer um aperfeiçoamento, trazer um aperfeiçoamento maior. O amor de Deus constrói e salva. Nunca tem a finalidade de destruir e perder. Por isso nós temos que ter essa tomada de rumo, essa tomada de atitude de mudança na nossa vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é isso, perseverar até no fim? No esforço, na luta, no trabalho de perseverança, nas mudanças dos nossos atos, esse sim será salvo. Um apólogo, uma história, leva-nos a tomar melhores rumos. O que são isso? O que é isso? Um apólogo é uma lição. São essas frases que a gente ouve, né? Iguais são essas frases que os ditados populares que vinham antigamente para nós e que nós sabemos que eles realmente trazem lições verdadeiras para a nossa vida. Aquele que perseverar no propósito de renovação espiritual será salvo. Isso aqui fica sendo também um apólogo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. São essas histórias que passam e contam pra gente. O que semeia o bem, colhe o bem. O que semeia tempestade, colhe tempestade. São esses ditos que a gente sabe e eles mostram essas experiências, que elas são maiores às vezes que o que nós ouvimos de pessoas que aprenderam somente com os livros. O mal praticado, olha um outro apólogo que as pessoas falam muito. O mal praticado vem a cavalo e o remorso vem na garupa. Então, lembrando mais uma vez, o livro informa, é uma simples notícia. A experiência nós vamos realmente ter pela vida afora. Como foi falado, somente a sensibilidade da alma feminina que passou pela maternidade sabe realmente o que é essa experiência. Livro nenhum vai falar dessa sensibilidade, professor nenhum, profissional nenhum, ele passa lindamente, mas falar da sensibilidade somente quem vivenciou. E esse remorso aflitivo que vem dentro de nós por alguma falta é através das experiências do trabalho que nós vamos reparar. E ele é verdadeiramente o arrependimento. Mas não basta o remorso. O arrependimento, sim, é o remorso e ele tem que vir acompanhado da ação de mudança. Reunamos todas as nossas possibilidades no sentido de reparar o mal cometido, reabilitando-nos corajosamente das faltas praticadas no ontem da vida, edificaremos com todas as forças do nosso coração as definitivas construções do amor e do perdão, restaurando assim nossa consciência para o grande porvir. No exame dos enganos que nos são peculiares como criaturas imperfeitas, devemos levar em conta 4 pontos essenciais a saber. O primeiro ponto essencial que nós precisamos gravar. Primeiro, reconhecer com humildade o erro cometido.
Então, gente, reconhecer com humildade o erro cometido, o erro praticado. Segundo, não reproduzi-lo, ou pelo menos tudo fazer no sentido de evitar sua repetição. Não fazer de novo, né? Evitar verdadeiramente a sua repetição. O terceiro, ajudar aqueles a quem ferimos. Ajudar aquele a quem ferimos é uma forma de demonstrar o nosso remorso, o nosso arrependimento. O quarto, sustentar-nos na fé e no trabalho, a fim de que a reabilitação se dê gloriosa e sublime, uma vez que indubitavelmente o trabalho e a fé são alavancas de sustentação das almas enfraquecidas. O remorso é em si mesmo inevitável. Convertamo-lo, pois, em oportunidades de progresso e felicidade. O remorso traz para nós, se conseguirmos converter em oportunidade de progresso e felicidade. Não adianta ficarmos removendo no círculo da culpa, paralisado em nossas emoções, achando que tem alguém que é o culpado, que outro vai nos salvar. Para nós sairmos desse círculo da culpa, nós temos que verdadeiramente tomar a nossa cama, levantar e seguir. Tomar as nossas dificuldades, conscientizar delas, seguir em frente, evitando repetir outras vezes. Tenhamos fé e coragem, oração e trabalho para que a gente possa realmente livrar-se do remorso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.